fragmentos da cidade de hoje, vamos falar um pouco do Museu Natural do Bosque dos Jequitibás. Eu tenho ao meu lado, para satisfação minha, para a sua satisfação também, telespectador, a Macromar Miele Andretta. Macromar é filha de um grande amigo meu, já falecido, que está nos acompanhando, eu tenho certeza, nesse momento. Dovilho Miele, porque eu nutri sempre um respeito e uma admiração muito grande. Macromar é professora, é voluntária de uma série de instituições filantrópicas, é uma pessoa cidadã, na acepção da palavra. Participa da vida de Campinas com muito trabalho, praticamente no anonimato. Só não é totalmente no anonimato, porque certamente quem a vê trabalhando sabe. Bom dia, Macromar. Bom dia, doutor Romeu. Bom dia a todos de casa. Macromar, quando começou, como é que estava quando você se tornou voluntária do Museu de História Natural? Foi no ano 2000. E a história começou com esse casarão. É um sobrado de arquitetura alemã, estilo Encheinel, que foi inaugurado no dia 4 de setembro de 1881, ainda na propriedade de Francisco Bueno de Miranda, que era uma propriedade particular. E em 1888... Dá para ficar claro, o Bosque de Jequitibás hoje, que é do município, naquele tempo, é do Francisco Bueno de Miranda. De Miranda, desculpa, que era proprietário, depois vendeu para a prefeitura. Isso, somente em 1915. Certo. Começou aí o casarão? Começou aqui. E a história do museu começou exatamente nesse andar inferior. Mas as suas origens foi na rua Itu, número 290. Quando ainda nesse casarão havia um restaurante alugado pela prefeitura, que o adquiriu em 1915, cujo proprietário era o Alípio. E depois a prefeitura locou uma casa na Rua Itu, número 290, onde a história começou, né, do museu. Max Winch fundou esse museu dia 10 de abril, a fundação é dia 10 de abril de 1938 e a inauguração foi feita nesse andar de baixo, pavimento inferior do prédio, em 1939, no dia 20 de maio. Vamos lá. Houve um momento que esse casarão ficou abandonado, né? Ficou. E aí, me conta em isso, 1992, ele ficou por mais de 10 anos abandonado dentro do Bosque do Jequitibás. E foi uma luta social que eu abracei, junto com as autoridades municipais, estaduais e federais. Muito bom. E você aí, por isso você se tornou voluntário? Sim. E o casarão foi devolvido à população através do abaixo-assinado que eu enviei para Brasília e para várias autoridades no dia 31 de agosto de 2003. Bom, e daí? O que você fala do museu hoje? Ou nesse período, como ele veio sendo um anuzito? O prefeito de Campinas, Dr. João Alves dos Santos, foi visitar o trabalho e conhecer, porque ele era formado químico de museu, orquidófilo, osteologista e taxidermista. E a taxidermia é a arte de empalhar os bichos. E o prefeito convidou o Max Winch para fundar o Museu de História Natural em Campinas, que teve as suas origens no decreto 8.868 do dia 27 de dezembro de 1937. Bom, eu me lembro quando criança, eu sempre era levado pelos pais ao Bosque de Jequitibás e obrigatoriamente visitava o Museu de História Natural. Mas me conta uma coisa, o período ficou abandonado, fechado? Ficou fechado. Porque o secretário de Cultura na época, Dr. Célio Turino, ele fez um projeto para o Museu da Cidade. E o prédio ficou desativado de 1982 ao ano de 2002. Em 2003 reativou. Reativou dia 31. E você é voluntário depois de uma longa briga
que nós todos participamos, da cidade de modo geral, para reativar o museu. Isso? Isso. Vamos saber mais um pouco do museu, por outras palavras, por outras imagens. O museu é um museu que foi fundado em 1939, ele vai fazer 70 anos no ano que vem, e ele tem por função característica maior a função educativa. O museu é muito bem montado, com muita informação, com muitos animais. Ele mostra as regiões do Brasil, como a Amazônia, Pantanal, Cerrado, Mata Atlântica. E a gente tem uma série de animais, e além de algumas curiosidades em algumas vitrines, como predação, como defesa. E agora estamos trabalhando com uma outra exposição que é sobre o aquecimento global, que é o tema mais atual que nós estamos falando. Além do que, ao longo desses anos todos que a gente está trabalhando aqui, a gente incorporou mais 2 prédios, que eram os antigos museus de Campinas, que tem o Aquário Municipal e a Casa dos Animais Interessantes, onde a gente tem cobras, iguana, sapo e alguns insetos, e as crianças adoram ver esse tipo de coisa, né? Taxidermia significa a arte de preservar a pele de um animal para fins didáticos ou científicos. As pessoas confundem muito taxidermia com embalsamar. Embalsamar é uma coisa, né, que significa conservar um corpo depois dele morto, mas é feito em seres humanos. A taxidermia, ela utiliza somente a pele, nós tiramos tudo que tem de dentro dela e vamos substituir o enchimento, que é carne, por algodão ou palha, ou serragem. Essas são as ferramentas que nós utilizamos para empalhar os animais. Nós utilizamos bisturi, tesoura, é um processo cirúrgico, né? Nós utilizamos luvas, que é para nossa proteção, utilizamos também máscara, que são os materiais que vão nos ajudar a nos proteger. Aqui tem a agulha que nós vamos usar para suturar, né, depois de enchidos os animais. São vários produtos que nós utilizamos para curtir, para conservar a pele. E depois nós vamos substituir esse enchimento, que era carne, por palha nos animais mamíferos, como o nosso amigo bugio, tá? Animais de grande porte nós utilizamos palha. Nos animais de pequeno porte, como aves, nós utilizamos algodão. É um algodão chamado hidrófobo, então ele é diferente do hidrófilo que nós utilizamos normalmente nas nossas casas, né, para limpeza e tal. Nós utilizamos o hidrófobo porque ele não absorve umidade. Então aqui nós temos uma arara canidé, né, um animal bonito encontrado na natureza, graças a Deus, em abundância. Aqui nós temos o tucano toco, né, um tucano que é uma ave muito bonita. Existem alguns detalhes no taxidermista que ele precisa conhecer, né, quer dizer, a posição do animal, conhecer a cor dos olhos do animal, né? Os olhos deles são substituídos por olhos de vidro, então vocês podem perceber que os olhos deles não são os verdadeiros, então eles são substituídos por olhos de vidro. E aí nós temos que recompor uma pintura, que é para fazer aquela cor que o animal tinha, porque ele perde depois de morto, né? Aqui nós temos um sagui, um mico preto de cara dourada, que é um animal em extinção, né? Também nós utilizamos, como ele é animal pequeno, nós utilizamos com palha o enchimento dele. Todos os animais têm uma estrutura de arame, que é aquela coluna vertebral que o animal tinha de osso, nós tiramos. Então nós substituímos por um arame central e um arame nas patas para que nós possamos fixar. Então você pode perceber aqui, eu vou pegar esse tucano, aqui embaixo tem um arame. Esse arame, ele entra aqui nas patas e vai ser amarrado a um arame central que sai aqui da base da cauda até aqui a nuca, no crânio, tá? Então todos eles têm esses arames que servem de sustentação para o animal. Então, na verdade, o taxidermista ele tem que conhecer um pouco
desses processos, conhecer anatomia, conhecer um pouco da estrutura do animal e da posição que o animal. Então a gente procura sempre verificar como o animal fica na natureza para que a gente possa colocar o animal da melhor maneira possível, como se ele estivesse vivo. Aqui nós temos o bugio, você pode perceber, os dentes dele são verdadeiros, só que aquela base que tinha de carne que entre o crânio e a pele, nós substituímos por gesso. Então você pode perceber aqui um molde, né? Aqui, esse molde foi feito um contramolde e depois essa paz de gesso, ela substitui aquela estrutura de carne que ele tinha antigamente, tá? Nós tiramos, limpamos, botamos para cozinhar e feito toda esse trabalho para que você possa depois ter o animal, o produto pronto. Então aqui nós não matamos nenhum animal, nós não saímos caçando animal para que possamos fazer a taxidermia. Então nós recebemos esses animais de doações para que nós possamos fazer a taxidermia. Agora, o que tem mais lá? Quer dizer, claro que nós já vimos as imagens, já vimos alguns depoimentos, mas qual é, por exemplo, a visitação é muito grande? Sim, o público é de 13 mil pessoas mês. É o primeiro museu mais frequentado da cidade de Campinas. O segundo museu, que é o Museu da Cidade, tem um público de 900 pessoas mês. Agora, muito obrigado pelo trabalho que você faz por Campinas, pelas entidades existenciais, pelas entidades sociais, como professora e mais, como voluntária também no Museu de História Natural. Olha, é muito difícil um voluntário no próprio público. É muito difícil. Mas você está lá, de corpo e alma, de amor e coração. Muito obrigado a você.